Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje o livro que eu vou ler para vocês, é o livro do Rubem Alves, Lagartixas e Dinossauros. Esse livro a Prolê tem desde quando o filho da Pro era da idade de vocês. E olha que hoje ele já tem 23 anos. Mas a gente vai ler de uma maneira especial hoje. Vamos lá! Há muito e muito tempo atrás, na época em que as lagartixas viviam nas florestas, e essas lagartixas, elas eram de várias cores. Tinha branca, tinha verde, tinha amarela, azul, vermelha, mas elas tinham uma coisa em comum. Elas eram todas do mesmo tamanho. E isso era bom, porque qualquer buraco de árvore lhes servia de casa, ou qualquer folha no chão servia para elas de alimento por mais de uma semana. E essas lagartixas, elas tinham uma fadinha, uma fada protetora. Essa fada, ela dava conselhos para as lagartixas, para protegê-las de alguns maus. E essa fadinha, um dia disse para elas: "Olha, lagartixas, tá vendo aquela árvore lá longe na floresta, com aqueles frutos vermelhos lindos e com aquele oco nela? Não vão lá, porque lá mora a serpente, e a serpente não é boa com as lagartixas. E não comam daquele fruto, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês vão engordar e virarão comida da serpente." E as lagartixas sempre tiveram medo daquela árvore, então nunca chegavam perto de lá. Mas sempre tem aquelas que são curiosas. E eram as lagartixas brancas. Elas ficavam olhando ao longe, observando aquela árvore para ver se elas viam a serpente. Até que um dia, adivinha quem apareceu? Isso mesmo, a serpente apareceu naquela árvore. E, para surpresa das lagartixas, a serpente não era nada assustadora. Ela era pequena, não transmitia nenhum tipo de medo. E as lagartixas brancas começaram a dar risada. E aí a serpente disse: "Bom dia, pequenas lagartixas brancas." As lagartixas acharam um tanto estranho. Elas nunca tinham ouvido a palavra pequena, porque como eram todas do mesmo tamanho, não existia maior ou menor. E elas achou muito estranho serem chamadas de pequenas. Mas a cobra continuou. A serpente continuou. "Tudo bem com vocês, lagartixas brancas? Vocês gostariam de comer dos frutos da minha árvore?" As lagartixas, espertinhas, falaram: "Não, não, não, não. A nossa fada madrinha nos disse para não comer do fruto da árvore, que nós viraríamos comida de serpente. Não queremos, não."
Mas a serpente soltou uma risada enorme e respondeu. Para as nossas lagartixas. Ha, 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 ha. Onde já se viu? Eu sou vegetariana. Eu não como lagartixas. A sua fadinha está enganando vocês. Porque ela sabe que se você comer do fruto da minha árvore, você ficará colorida, ficará bonita, terá várias cores. E falando assim, ela pegou, foi até a sua árvore, pegou um dos frutos e comeu. As lagartixas observaram atentas o que estava acontecendo naquele momento. E não é que uma coisa aconteceu? Depois que a cobra, depois que a serpente comeu o fruto da árvore, ela começou a mudar. Ela começou a ficar colorida, a ficar mais bonita, cheia de cores diferentes, muito bonita e viçosa. E as lagartixas ficaram impressionadas com o que viram. Mas elas ainda estavam com um pouquinho de medo. Até que a cobra resolveu comer mais um fruto. Aí a coisa extraordinária aconteceu. Aquela cobra, aquela serpente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi ficando enorme, toda colorida, toda enorme e colorida. As lagartixas ficaram impressionadas de vez. E mais que depressa, disseram para dona serpente: ah, nós queremos sim, queremos comer do fruto da sua árvore para ficar grande, para ficar colorida, para ficar poderosa. E assim elas fizeram. Mais que depressa, elas abriram as suas bocas e começaram a comer daquele fruto. Uma a uma foi comendo do fruto. E vocês não sabem o que aconteceu. As lagartixas começaram a ficar coloridas. Várias cores, uma mais linda que a outra. E não foi só isso que aconteceu, não. Elas também começaram a crescer, a ficar grande. Além de colorida, agora elas eram grandes. Já não eram mais chamadas de lagartixas. Agora elas eram conhecidas como lagartos. E as lagartixas, pequenininhas, agora só sabiam dizer sim. Só sabiam obedecer porque tinham medo daqueles lagartos que eram tão maiores do que elas. E os lagartos adoravam, porque eles podiam comer mais. Eles comiam 4, 5, 6 vezes mais do que antes, porque eles estavam maiores. E eles diziam: quanto maior, melhor. Tem bastante comida para eu comer. E assim, eles não paravam de comer. Só que a cobra não havia lhes contado tudo. Ela esqueceu de dizer para eles que eles não parariam de crescer.
E eles começaram a crescer cada vez mais. E já não podiam mais ser chamados de lagartos, porque eles já estavam enormes. Agora eles tinham um novo nome. O seu nome agora era dinossauro. Eles conseguiam comer em uma refeição só uma árvore inteira. Mas eles continuavam dizendo: quanto maior, melhor. Cresceram tanto que conseguiram ficar mais alto que a copa das árvores. E lá do alto eles conseguiam ver que a floresta parecia infinita. Isso os deixava satisfeitos, porque eles achavam que poderiam comer a vida inteira, porque a floresta para eles era infinita. Só que as nossas lagartixas fazem o cocô bem pequenininho. E o cocôzinho da lagartixa serve de adubo para as nossas árvores. Para fazer as nossas árvores crescerem, desenvolverem. Então, ele não faz mal nenhum para o nosso meio ambiente. Agora, o cocô do dinossauro eram enormes montanhas, com mau cheiro, que soltava gases, que matava os animais que voavam. Esse cocô começou a atingir os rios, começou a matar os peixes. E assim como os peixes, as árvores também foram atingidas. Não só porque eram comidas, mas porque eram destruídas pelaquela contaminação. E o que aconteceu? Acabaram-se as árvores. E os dinossauros não tinham mais o que comer. E não conseguiam nem enxergar mais as pequenas lagartixas que continuavam por ali. Só que por ser pequenas, qualquer moitinha de árvore era suficiente para que elas se escondessem e se protegessem. E por ser pequenas, qualquer folha também lhes servia de alimento por muito e muito tempo. Assim, as pequenas lagartixas viram os impressionantes e enormes dinossauros caírem um a um, morrerem por não ter nenhuma árvore para comerem. Já as lagartixas, essas estavam lá. Essas sobreviveram. Por serem pequenas, por precisarem de pouco alimento. Agora, a cobra, essa gente, se mudou. E disseram que ouviram ela dizer, ela falar, que se deu certo com as lagartixas, com certeza também dará certo com o homem. Fim da história. E aí, vocês gostaram?